Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa webaula 1.2 da unidade temática 1. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as normas e princípios aplicados à contabilidade pública. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre o processo de alinhamento da contabilidade aplicada ao setor público às normas internacionais, certo? Então, esse processo de alinhamento da contabilidade pública, ela iniciou-se em 2008. Então, nesse primeiro momento, foi editado o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, seguindo as orientações das normas brasileiras de contabilidade pública, que é chamada NBCT 16, tá? Já em 2009 foi editado o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a segunda edição, com base também no quê? Então, os manuais de contabilidade aplicada ao setor público, ele faz o quê? A consolidação das normas e dos princípios conforme as normas brasileiras de contabilidade que foram convergidas para os padrões internacionais, ok? Aí nós temos aqui, novamente, em 2010, a terceira edição do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. Aí, em 2015, nós tivemos os padrões na portaria 548 de 2015 sobre os registros contábeis. Em 2016, nós tivemos a revogação das NBCTs 16.1 a 16.5 e a aprovação das normas brasileiras da estrutura conceitual aplicada ao setor público. Então, como eu disse, várias alterações ocorreram e hoje nós estamos no ano de 2021, está em vigência o MCASP, né, a 8ª edição do Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que o último adendo, a última alteração ocorreu em fevereiro de 2021. E no ano de 2021 também foram revogadas a NBCT 16.7 e foram aprovadas outras normas de contabilidade convergindo para os padrões internacionais, que é a NBCT SP 16 a 26. E com isso, ano que vem, provavelmente, conforme informações do site do Conselho Federal de Contabilidade, um novo manual que vai consolidar e uniformizar todas essas instruções está previsto para ser disponibilizado aos entes federados ano que vem, tá? Então, vocês que vão atuar na gestão pública e gostaram da temática administração financeira e orçamentária, embora seja uma temática um pouco complexa, mas é carente de profissional que atua nesta área, é interessante vocês se atualizarem. Porque desde quando eu iniciei na contabilidade pública, várias alterações foram ocorrendo e vão continuar. Por quê, professora?
Porque a contabilidade é uma ciência social. Então, conforme muda as demandas sociais, consequentemente, a contabilidade vai criar relatórios para atender aquela demanda da sociedade, tá bom? Continuando aqui nos slides, então a importância do alinhamento da contabilidade pública às normas internacionais. Então, inicialmente no Brasil, depois, do Código de Contabilidade de 1922, a gente tem a Lei 4.320 de 64, que orienta sobre contabilidade pública. Embora a Lei 4.320 de 64, ela dê importância à contabilidade patrimonial, mas o foco pelos gestores até essas alterações que iniciaram em 2008 era meramente orçamentário. Então, a gente tinha uma cultura contábil na administração pública de registrar somente os fatos e maior ênfase aos fatos de natureza orçamentária, que era o orçamento. E depois de 2008, isso foi mudando. Bom, com as normas brasileiras de contabilidade, implantou-se a obrigatoriedade da cultura contábil patrimonial. Isso influencia no quê? Na consolidação das contas públicas e maior comparabilidade. E isso visa o quê? Melhorar as informações disponíveis aos gestores. E essas melhorias nas informações contábeis possibilita consolidar as contas públicas. Então, hoje nós temos que a consolidação é feita lá no SICONF. Então, todos os municípios que querem ter acesso às transferências voluntárias do governo federal devem realizar a consolidação das contas. Então, hoje nós temos um padrão único de alinhamento de registros contábeis. Bom, agora a síntese do princípio, do processo de convergência às normas internacionais. Então, nós temos o quê? Foram revogados os princípios contábeis, tá? Então, os princípios contábeis, embora explícitos, que está descrito ao princípio contábil da entidade, eles foram revogados, mas eles ainda encontram-se disponíveis nas normas de estrutura conceitual. Então, foram revogados os princípios contábeis, que é a NBCT 16.1 a 16.7, e foi aprovada o quê? A norma contábil de estrutura conceitual, e nela também não de forma tão clara, mas nós encontramos os princípios, as normas que devem ser seguidas. E está em estudos, conforme descrito pelo Conselho Federal de Contabilidade, a nova edição do MCASP. Então, esse ano entrou em vigência 11 novas normas de contabilidade aplicada ao setor público. E com isso, um novo manual estará disponível em breve para os entes federados. Bom, e qual o objetivo da norma brasileira de contabilidade? Estrutura conceitual. Possibilita o quê? Um adequado suporte teórico para as regras que regem o quê? A prática. Que prática? A prática contábil. Porque assim, a contabilidade pública, o jeito de se gerar as informações, de se processar, é único. Existe um padrão único utilizado no município. O mesmo padrão é utilizado nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, no governo federal e no governo estadual. Então, regras para orientar
como devem ser elaboradas essas informações. Mas, professora, eu vou ser gestor público, eu não vou realizar registros contábeis. Ótimo, mas você precisa compreender como se processa essas informações para que você consiga o quê? Comparar e extrair informações para a tomada de decisão. Você, como gestor público, não vai fazer os registros, mas você vai acompanhar o quê? Os relatórios e vai dar o suporte, né? Se você trabalhar no controle interno, ali internamente no Poder Executivo ou Legislativo, você vai dar o suporte do que o gestor poderá fazer para não incorrer em atos de improbidade administrativa. Bom, mas e agora? Com a revogação dos princípios contábeis, o que fazer? Então, os princípios, eles não estão descritos em forma explícita, mas eles estão referenciados e aplicados na norma brasileira de contabilidade e estrutura conceitual. Outro detalhe, meninos, vocês têm acesso à minha biblioteca. Muito cuidado com os livros. Então, a matéria contabilidade pública, vocês devem buscar, eu cito lá no roteiro, algumas referências bibliográficas. Eu até peço que vocês utilizem os referenciais teóricos, no caso de aprofundamento de estudo, utilizem aqueles citados. Por quê? Como a contabilidade pública ela está passando por processo de convergência, muitas vezes você pode acessar uma informação em algum livro que está lá na minha biblioteca, mas que está desatualizado, tá? Ele só serve para estudos sobre aspectos históricos, mas não relacionado à contabilidade atual do como fazer esses registros. Bom, os princípios de contabilidade são: princípio da entidade. Primeiro, autonomia e responsabilização. O gestor ele só responde por aquele patrimônio que é de sua responsabilidade. Então, nós temos no município, a gente tem a Câmara. Quem responde pelo patrimônio da Câmara? É o presidente, certo? Então, o princípio da entidade, um responde por aquilo que é determinado. Então, o prefeito, ele vai responder somente, embora quando é elaborado o balanço patrimonial, vem a consolidação, porque ele consolida as informações da Câmara, do Instituto de Previdência, das autarquias, mas ele responde somente por aquele patrimônio em que ele é ordenador de despesa, tá certo? Princípio da continuidade. Então, só vai existir contabilidade o quê? Quando perdurar a finalidade. Então, nós temos um exemplo, os institutos de previdência. Então, se por acaso tem alguns países que não têm previdência, se Deus me livre aconteça, extinguir os institutos de previdência municipal, por exemplo, então o princípio extingue-se a necessidade de ter um instituto de previdência aí. Nesse caso, não se registra mais contabilidade, faz todos os ajustes conforme determina as normas. Princípio da oportunidade, que é as informações, elas têm que ser tempestivas, ou seja, no momento que ocorre. Então, hoje, com o portal da transparência, então todos, infelizmente, né? Eu percebi na atividade de percurso 2 da administração financeira orçamentária que muitos municípios de Rondônia estão com o portal de transparência desatualizado. E essas informações têm que estar acessíveis a todos os munícipes. Então, essa tempestividade, a contabilidade tem que ser feita, ocorreu o fato, tem que se registrar. E relevante, tá? Só informações relevantes que devem também ser registradas. Princípio do registro pelo valor original. Então, os atos e fatos. Aí tem vários itens lá da norma que eu não vou citar aqui. Então, como que eu vou registrar, por exemplo, a compra de seringas, a compra de testes de Covid? Então, conforme o princípio contábil pelo valor original. Ah, eu comprei, eu ganhei isso, como é que eu faço para registrar? Então, tem todas as normas que você deve seguir
para registrar, ganhou, mas ele veio com uma nota fiscal. Qual o valor que está lá, tá bom? Princípio da competência. Então, você registra os atos conforme eles ocorrem. Então, um exemplo que nós temos hoje na contabilidade pública é a questão das provisões de 13º, tá? Então, hoje ela é feita. Antigamente, não era obrigatório. Então, por quê? Porque o 13º, o funcionário, né, da prefeitura, ele trabalhou. Então, a cada mês ele tem direito a 1/12. Então, é feito o registro dessas informações. Princípio da prudência. Então, as estimativas de valores que afetam o patrimônio devem refletir a aplicação dos procedimentos. Então, prefere-se, se você tem dúvida de algum valor, menores valores para os ativos e maiores valores para os passivos. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 4.320 de 64, que hoje era uma lei ordinária na época, mas hoje recebeu o status de lei complementar até a aprovação da legislação prevista lá na Constituição Federal, tá? Os principais artigos que a gente tem, o 83 a 89, ele fala sobre a contabilidade. O artigo 90, 91 e 93 sobre contabilidade orçamentária e financeira. Então, o artigo 94 a 100 fala sobre a contabilidade patrimonial. Então, assim, fizeram a convergência internacional, mas a 4.320, ela tinha lá nos seus artigos, né? Ela tem nos seus artigos instruções sobre a contabilidade patrimonial, mas pela cultura não era realizada. Aí nós temos lá o artigo 101 a 106, que trata de como devem ser elaborados os balanços públicos. O artigo 85 sobre o serviço de contabilidade. 86, o método das partidas dobradas. Depois nós temos lá como se deve fazer o registro dos fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial no artigo 89. E a lei complementar 101, né, com destaque, nós temos aqui o artigo 50 e 51, que fala da obrigatoriedade da consolidação das contas públicas, que hoje é feito lá pelo SICONF. A escrituração individualizada dos valores que se tem em caixa, os sistemas de custos, né, que ainda está em implantação. Edição pela União de normas de consolidação das contas públicas, isso foi feito, então a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000. Então hoje nós temos, antigamente, a consolidação era feita pela Caixa Econômica Federal, hoje é feita pela STN. E nós temos também a obrigatoriedade dos entes de encaminhar as contas para a consolidação. E nós temos aqui também o último manual, a última norma, que é o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que consta nele o quê? Todas as informações, todos os procedimentos sobre orçamento, sobre registro do patrimônio público. Além disso, como que deve ser o plano de contas aplicado ao setor público. Então, nós temos a 4.320, a gente tem as normas brasileiras de contabilidade, mas o manual. Então, se você pretende estudar sobre a temática, o manual de contabilidade ao setor público, que é atualizado sempre, você pode acessar ele e coletar todas as informações. É muito extenso, né? Eu trago aqui somente alguns pontos. Então, lá na parte 1, traz sobre os procedimentos contábeis orçamentários. Então, como deve ocorrer o registro orçamentário. Então, essa primeira parte nós estudamos lá na administração de AFO, na disciplina de administração financeira e orçamentária. Parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais. A parte 4, nós temos o plano de contas aplicado ao setor público. A parte 5, nós temos as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Bom, então o manual, ele só vai uniformizar todos em um único documento, todos os princípios e normas sobre
registro, sobre a elaboração e divulgação das informações sobre orçamento público e patrimônio público. Eu trago aqui para vocês as referências, tá ok? Sobre a nossa web aula 1 e para aprofundamento de estudos, como sugestão, leiam o roteiro da unidade temática 1. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.